Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Eu quero convidar vocês, nesse domingo pela manhã, a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo de 1 ao versículo 10, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Darei ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei em mim os meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto, fazendo-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga verdade. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus abençoe a sua palavra lida. Amado, eu quero convidar você também nesta manhã a orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus santo, Deus de amor, Deus de infinita bondade, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome, Pai. Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Tudo subsiste por ti e para ti, ó Pai. Pai, agora, Pai, nós te clamamos, Pai, por cada família que necessita neste momento, Pai, da cura, que necessita, Pai, dos teus cuidados, Senhor, por essa enfermidade, por esse desemprego. Deus, estende sua mão santa, poderosa sobre cada família, Pai. Que teu Espírito vá em frente, Pai, para suprir todas as suas necessidades. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoe a cada irmão, Senhor, que está assistindo a Escola Bíblica Dominical desta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, eu quero apenas deixar o versículo 10. E no versículo 10 nós vamos meditar nesta manhã. E interessante, né? E olhar para o versículo 1 desse capítulo 43 que nós vemos, diz assim: porém, agora, ou noutra versão, mas agora. Esse mas agora, ou porém agora, noutra versão, apesar dos julgamentos do passado de Deus pelos pecados do povo de Israel. Então, se for olhar os textos anteriores, Deus vai dizer, porém, ou mais agora, né? Deus já está, apesar dos pecados do povo de Deus, Deus agora tem uma promessa para o seu povo. E essa promessa que nós queremos trabalhar nesta manhã, observando o versículo 10, que diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo,
a quem escolhi, para que saibas e creias em mim, e entendas que eu sou o próprio, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu quero olhar esse texto e tirar 3 lições importantes para mim e para você nesta manhã. Primeiro, somos testemunha. Diz o texto lá no versículo 10, na primeira parte: vós sois minhas testemunhas. Você não é uma testemunha de acusação. Você não é uma testemunha falsa. Você vai testemunhar quem é Deus e aquilo que Deus é e o que Ele fez na sua vida. Uma testemunha experimenta e o que é presencial, algo que aconteceu na sua vida. A testemunha, ele participou daquilo que aconteceu na sua vida. Ele presenciou, ele experimentou algo na sua vida. Por isso, toda pessoa que é convertida, resgatada, regenerada, se torna uma testemunha. Aqui no versículo ele diz: vós sois. Ele está dizendo, todo cristão é testemunha do Senhor. Todo cristão é testemunha do Senhor. Você já falou para o seu irmão, você já falou para as pessoas como foi a sua salvação, como Deus te transformou, como você se regenerou. Nós somos a testemunha do Senhor. E testemunha do Senhor, ele relata tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E a segunda coisa que nós olhamos aqui, a primeira nós entendemos que nós, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, somos testemunhas do Senhor. A segunda coisa aqui que nos chama a atenção é nós somos testemunha não por conta própria, mas porque Deus nos escolheu. Diz o texto: o meu servo a quem escolhi. Então, nós fomos salvos e escolhidos por Deus para sermos testemunha do Deus vivo. Tem um propósito muito importante em nossas vidas. Deus não te escolheu por acaso. Deus não te salvou por acaso. Deus te escolheu para ser testemunha dele, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas igrejas hoje estão fechando? Quantas igrejas hoje, desculpe aqui, mas não é fechando, mas quantas igrejas hoje estão passando momentos difíceis, não estão se desenvolvendo, porque a igreja do Senhor não fecha. Mas também a igreja que não testemunha, a igreja que não evangeliza, a igreja que não é missionária, ela deixa de fazer o seu papel aqui na terra. As igrejas estão precisando se revitalizar. E revitalizar porque elas não estão mais sendo instrumento, sendo testemunha do Senhor. Muitas igrejas querem ficar nas suas 4 paredes, ficar entre si, se acomodaram, mas igreja é o sentido para fora. A igreja sai, a igreja evangeliza, a igreja testemunha as palavras, o Evangelho de Deus. Olha, o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Diz assim: contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha, recebereis o poder. Lucas, ele relata isso lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Recebeu o poder. E esse poder está em todo aquele que o Espírito Santo faz habitação. E esse poder é para testemunhar. A igreja que não testemunha, a igreja que não evangeliza, a igreja que não tem exercício de missões, é uma igreja parada,
é uma igreja cauterizada. Ela não vai se desenvolver. A nossa missão é levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Sereis minha testemunha para mim, em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Podemos dizer que aonde você for, amado, aonde eu for, nós somos testemunho do Senhor, seja o lugar que seus pés te levarem. Nós temos que levar a palavra de Deus. E se for olhar esse texto, do 1º ao 9º capítulo, e depois até os confins da terra, e o 10º, 28º capítulo. Se olhar o texto que nós acabamos de ler, né, em Atos, né, vai falar que nós somos testemunha, vai falar sobre evangelização, vai falar sobre pregação da palavra de Deus. Se você não testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, para que então Deus mudou a sua vida? Nós somos abençoados para testemunhar, para falar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Olha, mais um texto interessante. Em Atos capítulo 8, vai contar que o povo saía. Em meio à perseguição, quando eles estavam fugindo, eles iam, mas testemunhavam do Senhor. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 8, versículo 3 e 4. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogar ao cárcere. Olha aqui a brutalidade do inimigo. Ele invadia a casa, ele quebrava as portas, arrastava as pessoas pelo cabelo e jogava no cárcere. Mas, enquanto isso, os que haviam sido dispersos, mas aqueles que fugiam, diz o texto, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Amado, você tem testemunhado as bênçãos que Deus tem feito na sua vida? Nós, como igreja, nós temos um papel principal, nós temos um papel muito importante. É testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Uma igreja só cresce quando ele realmente prega a palavra, não só no púlpito, mas em todos os lugares. Aqui em Atos capítulo 8, foi em meio à perseguição. O povo poderia muito bem reclamar, chorar, se lamentar, mas o povo pregava a palavra em meio a momentos difíceis. Nós vivemos, nesses momentos difíceis. Nós vivemos nesse período muito complicado, sobre a pandemia, sobre a doença, sobre a Covid-19. E você tem testemunhado as bênçãos que Deus tem feito na sua vida? A igreja só vai se desenvolver quando realmente cada um de nós, como corpo de Cristo, como cada um de nós, como servo do Senhor, regenerado, fazer a nossa parte de testemunhar, de pregar. O evangelho é um estilo de vida onde o crente tem que viver, de pregar a palavra para todos e qualquer pessoa. Nós também vemos aqui o terceiro ponto, terceira lição que nós vemos nesse versículo 10, qual é o conteúdo desse testemunho? O que você deve testemunhar? Qual é o conteúdo? Diz o texto, escolhi para que eu saibas e me creiais e tentais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Amado, nós somos testemunhas. E uns verbos muito importantes nós observamos aqui. Diz assim, porque sabemos quem é o Senhor. Outro, nós cremos no Senhor. Outro, nós entendemos que o Senhor é o único Deus que existe, único Deus verdadeiro, e fora dele não há salvação. E fora dele não há vida eterna.
Esse é o conteúdo de testemunha que nós temos que fazer. Nós temos que falar. Nós temos que evangelizar. Nenhum Deus pode ser formado por mentalidade humana, porque só existe um Deus verdadeiro, o único Deus. Ele diz: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, amados, nós somos testemunhas e constituídos por Deus para que ele seja conhecido como Deus único e verdadeiro que existe. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. E que você entenda, aonde que você for, você é uma testemunha do Senhor. Nós, como igreja, devemos exercer esse papel de testemunha do Senhor. Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre vós o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.